Inicialmente quero cumprimentar aí a todos que estão presentes aqui e uma homenagem especial aí ao Luiz Nassif, porque realmente o que ele está implantando aqui é exatamente o que na fala do Antônio Cláudio aqui ele falou a respeito dos meios de comunicação. E o Nassif está trazendo assunto de utilidade importante para a comunidade e essa divulgação eu acho muito importante para todos, e os meus cumprimentos, não só pelo jornalista que ele é, mas também pela realização desses encontros que só podem enaltecer aí um trabalho sério e que, tenho certeza, produzirá suas sementes e seus frutos. Quero cumprimentar a mesa, aqui a presença e todos os que aqui estão. No tocante ao problema que está sendo apresentado, da interiorização dessa violência no Brasil, é claro que falar em violência, ninguém está falando de fatores isolados. Tudo isso representa um conjunto de situações, de vetores que se combinam para que essa violência cresça, o que também não é fenômeno do Brasil, fenômeno do mundo todo. Essa fala do nosso querido Júlio Jacob, aqui, ele traz dados importantes, porque hoje em dia nenhum profissional pode trabalhar sem ter dados, sem ter a informação, sem ter o conhecimento. São 45 anos como delegado de polícia, trabalhando em todos os setores da segurança pública, desde o gabinete do secretário da Segurança aqui em São Paulo, até os principais cargos, direção da Academia de Polícia, diretor de planejamento da Polícia Civil, diretor, duas oportunidades, da Corregedoria de São Paulo, e na linha de frente, na capital e no interior, mostrando todas as suas diversas formas de atuação da criminalidade. Sempre partimos de uma análise para que pudéssemos servir a comunidade, quer seja com campanhas de prevenção, quer seja para dirigir um eventual trabalho mais efetivo das unidades que conosco trabalharam. Aqui estão presentes vários colegas aqui da nossa carreira, mas eu gostaria de dizer que o ponto mais importante dessa apresentação do Júlio foi o delito de homicídio. Realmente o homicídio é um índice muito importante no tocante à violência. É a perda do bem maior das pessoas, que é a vida. Só que todos nós aprendemos, meus colegas estão aí também na linha de frente, e podem confirmar que o homicídio é um dos delitos mais difíceis de ser analisado. Por quê? Porque as motivações são as mais diversas. Às vezes os números frios, como apresentados aqui pelo Júlio, não dão exatamente o quadro de cada estado da federação nessa disseminação que ele apresentou. Quais as motivações dos homicídios? As motivações são as mais variadas. O homicídio pode ocorrer dentro de uma casa, numa discussão, um motivo passional. Um homicídio pode acontecer numa desinteligência na via pública. O homicídio
pode acontecer dentro de estabelecimentos como bares, enfim. E, principalmente, o que mais deve preocupar no estamento de segurança são as motivações que geram um número maior de ocorrências. Então, por exemplo, eu tive a oportunidade, aliás, desde o ano passado, quando fui editado, de conhecer o trabalho do professor Luiz Flávio Sapori, de Minas Gerais, na PUC de Minas Gerais, em que ele, com sua equipe de pesquisadores, durante um ano, levantou as taxas de homicídio e examinou os inquéritos, os procedimentos de homicídio, não só para saber as motivações, mas também em contato com vítimas as mais variadas, com aqueles policiais que trabalhavam naqueles casos de homicídio para ter um quadro mais completo. E entre os dados dessa pesquisa, eu tive a oportunidade de levantar aquele relativo às motivações relacionadas ao homicídio. E vejam o resultado numa pesquisa em 671 inquéritos policiais que foram analisados nos últimos 10 anos. E motivação: conflitos relacionados ao comércio de drogas ilícitas, 18,48%. Relacionados à vingança, acerto de contas, 13,71%. Depois vem conflito nas relações afetivas, 11%, 11,62%. Conflitos oriundos de discussões em bares ou similares, 8%. Depois, há um número grande de outras motivações em 40%. Mas vejam que o carro-chefe das motivações são os conflitos relativos ao comércio de drogas ilícitas. E por isso essa equipe fez um levantamento a partir de 95 do crack em Belo Horizonte, especificamente em Belo Horizonte. E o que se constatou lá é o que se constata em todo o Brasil. Essa individualização pode ser generalizada sem motivo de grandes erros. É claro que as situações pessoais de cada estado, de cada comunidade, têm um peso bastante grande, mas, de uma maneira geral, a regra tem sido a mesma. E dentro dessas drogas ilícitas, a pesquisa foi com o crack, inclusive como chegou em Belo Horizonte. Em 95, chegou numa favela pedreira, lá nos bairros populosos de Belo Horizonte, vindo de São Paulo. E a partir daí, começou a aumentar o número de homicídios em Belo Horizonte. E vejam que isto coincidiu com um aumento geral das disputas relativas à implantação de uma droga nova. Porque, na verdade, até então, a polícia trabalhava principalmente com a maconha e a cocaína, apesar de que o crack é um produto de laboratório extraído da própria cocaína. A cocaína em pó, o crack em pé. Mas, na verdade, é que esse componente das drogas representou, nos 10 anos de 2000 a 2010, em Belo Horizonte, 20% das causas dos homicídios. Isto não é diferente no resto do Brasil. O componente que envolve a estrutura desse tipo de criminalidade, principalmente do crack,
em que ele se alastra com facilidade, por não ser um produto caro, e a forma também como transforma os viciados em pequenos traficantes, e dessa maneira a implantação do sistema da exemplaridade. As dívidas são pequenas, mas o primeiro escalão do tráfico, se não tiver o recebimento do valor da droga, ele não pode continuar. Não é como o grande traficante. Por isso, aliás, é que demorou para entrar no Rio de Janeiro, na cidade do Rio, a droga crack. Porque era muito barata e realmente poderia aí atrapalhar o mercado mais generoso, com maior valor. Mas, então, o que acontece? Essas disputas formadas pelos gerentes, porque o patrão traz o crack, mas os gerentes disseminam em números muito grandes. E daí, aumentando o número de homicídios. Constatação também feita aqui pelo Departamento de Homicídios e pelo DENARC, o problema dos homicídios vinculado às drogas. E ainda é importante dizer que houve, nesses dados estatísticos apresentados na pesquisa do Sapori, o professor Sapori ainda conclui que em um determinado período, que coincide mais ou menos com o que o Júlio falou, é que de 2004, 2005 até 2007, houve uma amenização do número de homicídios, eles estacionaram. É porque realmente o pessoal do sistema do tráfico, eles dividiram os espaços geográficos da cidade. É aquela fase da manutenção. Nós estamos nos matando aqui pelos espaços. Então começa a fase da composição. E essa fase da composição que fez com que, durante alguns anos, aí, num período de tempo de assentamento, aí assentasse então o número de homicídios. Isso apenas no tocante ao aspecto das drogas. Mas é claro que o homicídio é um número que não é igual da violência, do furto, do roubo, do latrocínio, porque isto são pessoas que estão envolvidas com um tipo de procedimento, com um tipo de modalidade delituosa que faz que seja aquela a escolha profissional do autor do delito. E desta forma fica mais fácil fazer uma análise dos crimes contra o patrimônio do que nos outros crimes, como o de homicídios. Eu acredito que se nos demais estados da federação houvessem grupos de pesquisa, como que foi implantado em Minas, como está aqui em São Paulo, há várias outras pesquisas, nós poderíamos ter um quadro mais concreto, além de apenas os números isolados que nem sempre compõem um quadro favorável a uma análise melhor e que possa fazer com que o Estado tenha meios suficientes para poder realmente fazer aquilo que é importante, que o Antônio Cláudio falou, que vários falaram, o presidente do Sindicato dos Delegados falou, que é o problema da prevenção, o que é importante. Não há preço que paga uma vida, ele é insubstituível. Por isso, essa caminhada da violência, o Júlio tem razão, é algo que está no bojo da sociedade. Ela cresceu, não sabemos ainda como enfrentar esse grave problema. Ele existe, mas esses fatores, se combatidos um a um, se nós nos preocuparmos e houver a preocupação da comunidade com a possibilidade de solução,
houver uma participação comunitária, eu acredito que nós podemos aí continuar um trabalho sério que está sendo feito pelas unidades de segurança, porque hoje a população, ela realmente está à mercê de tudo isso, não sabe mais como proceder. Por isso é que nós estamos aqui hoje conversando, e isto deverá se repetir, acredito, como uma preocupação de todas as entidades, desde a União até o município menor, porque, na verdade, esses municípios todos estão começando a enfrentar o sério problema do caminho da violência para todas as comunidades desse país continental que é o Brasil. Bom, eu queria perguntar para o professor Roberto, quando a gente analisa os dados econômicos, nós tivemos uma revolução aí nos últimos 5, 10 anos aí, que foi a emergência dessa nova classe consumidora, que criou uma economia de massa aqui que nós não tínhamos antes. Isso muda, vai mudar para o bem ou para o mal, muda completamente a dimensão da economia brasileira. E nós vamos ter uma situação, daqui para frente, duas situações. Uma é o seguinte: o desemprego estrutural cai lá para baixo. A gente tinha uma taxa de desemprego aí que cai lá para baixo. O emprego formal vai aumentar violentamente. E já aumentou e vai se manter. E nós vamos ter também a questão etária, aí que o país entende a ser, daqui para diante, cada vez. E tem também esse negócio da universalização. Eu acho que teve alguns momentos uma posição muito pessimista. Eu acho que a partir da Constituição nós tivemos a universalização do acesso à escola, saúde, tudo que tem reflexos, embora tenha muito que aprimorar, em gerações futuras. Esses fenômenos todos, aí tem estudos já mostrando quais são as implicações dessa mudança de patamar aí na questão da violência? Aliás, eu ia até complementar, que o tempo foi exíguo, o problema da melhoria da situação econômica do Brasil. Eu tenho a impressão que isso mudou um pouco o quadro em relação às pessoas. Nós tínhamos pessoas há 10 anos atrás muito mais pobres do que hoje. Então isso fez com que eles começassem a andar com o seu dinheirinho no bolso. Pode ser que, como a história da aposentadoria aí, atende não só o aposentado, mas o irmão, o filho, o parente, né? Mas tem também o problema da melhoria econômica do país. E isso gera não só melhores empregos, gera empregos, mas gera também uma posição econômica um pouquinho melhor do que há 10 anos atrás. E isso tem sido um fator que tem feito com que algumas pessoas, que comumente, até em um estudo há quase um ano e meio atrás, eu não me lembro do autor, mas achei interessante, em que ele disse que as pessoas estão saindo mais de casa, principalmente à noite, porque já tem aí alguma coisa para que possam fazer e que possa ter um gasto qualquer, né? Isso eu acredito que muda um pouco esse quadro, né? Daquela miséria que as pessoas não saíam de casa, que tudo era difícil, que a qualidade de vida era péssima. Você não tinha alternativo de emprego para criançada. E isso também gera maior possibilidade de conflitos, porque a pessoa saindo e os demais também, né? Quer dizer, há mais possibilidade de encontros de pessoas que não convivem juntas, né? E que essa multiplicidade de visões a respeito de tudo, desde o futebol, do esporte, até outras aí, né, podem acarretar aí conflitos, né? Agora, a dimensão disso, eu acredito que ainda não está dimensionada, mas que são fatores novos que estão gerando aí uma mudança comportamental na sociedade brasileira e que isso merece o estudo dos sociólogos aqui e de todos os interessados aí nos problemas de segurança.
Professor Roberto, é só uma questão que me surgiu durante a fala do senhor. O aumento da violência associada à causa, as pessoas se indo para a vida pública com uma intensidade maior, saindo do recolhimento privado. Isso não oculta um outro problema? Há uma violência subnotificada, que é estrutural no Brasil, que é aquela que acontece no contexto íntimo das pessoas. Inclusive incide sobretudo sobre as mulheres na nossa sociedade. Essa violência, ela continua não aparecendo estatisticamente, e ela tem a ver com a formação estrutural da nossa sociedade. Mas hoje há um outro fator, que é a consciência da sociedade. Veja que nos últimos 10 anos, nós tivemos aí uma legislação na defesa da vítima. Essa vitimização que ocorria anteriormente está preocupando hoje a comunidade, principalmente a brasileira. Veja bem, nós tivemos o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós tivemos o Estatuto do Idoso, nós tivemos a Lei dos Preconceitos Raciais, as minorias todas estão sendo defendidas, mais do que a Lei Maria da Penha, que é a defesa da mulher, a Lei da Tortura, obrigando aí a segurança a trabalhar de uma maneira mais preocupada, né? Então vejam que hoje o quadro está mudando para que o problema da vítima seja aí, de uma certa forma, equacionado, porque já há, no momento em que as coisas saem da escuridão, saem do esquecimento, saem do escondido, para sair à luz do dia, é porque a sociedade está se conscientizando. E eu acho que isso é um fator importante. Eu acho que tem um aspecto adicional, que é aquela camada que está abaixo do acesso qualquer ao Estado e à Justiça, que com o Bolsa Família, o centro do Bolsa Família é a mulher. É mulher. Isso aí também cria uma dimensão, até para a mulher. O homem da casa virou mulher, para ser bem mais. Só um agregado sobre isso. Assim. Realmente temos um conjunto de leis que são de avançada, são do primeiro mundo. Estatuto da Criança, a Lei Maria da Penha, contra a discriminação racial, etc. Vamos ver o problema da discriminação racial. Nos últimos anos, temos dados a partir de 2002 sobre morte de brancos e morte de negros. Por quê? Porque o Sistema de Informação de Mortalidade começou a trabalhar com essa categoria em 1996, não havia muita subnotificação, em 2002 já se estabilizou, 80%, 90% dos casos eram identificados. Dá uma olhada, nos últimos anos, de 2002 a 2008, que eu acompanhei as estatísticas, a vitimização negra, a proporção em quanto que as vítimas brancas caíram, aumentaram drasticamente as vítimas negras. É assim, a vitimização passou de 40% a mais negros que brancos na casa do homicídio a 134% mais. De cada 3 bolsonegros, um é branco nas mortes. O que quer dizer isto? Também temos que ver que temos uma justiça e uma segurança pública que defende certos sectores e não outros. Uma morte num bairro de classe média tem algum impacto sobre a imprensa e sobre a segurança que uma morte numa favela. Enquanto que sai nos jornais, se clama por justiça, a força de segurança elucida no caso, quando acontece na favela nem é notícia já. Então, realmente... Mas no Morumbi fazem as reuniões, fazem as passeatas e aí até deslocam efetivos policiais de uma área para o Morumbi em São Paulo. Foi a televisão. Depende da capacidade de protesto e da capacidade de mobilização, mais que de uma lei que está aí. Depende muito do que se estava falando, depende muito de que haja realmente toda uma estrutura que priorize a cidadania. A cidadania já contempla o tema da mulher, contempla o tema do negro, etc. Enquanto que nossa justiça e nossa força de segurança ainda se deixem levar. Não estou falando do caso de São Paulo, estou falando do caso nacional. Ainda se deixem levar pela imprensa, se vai aparecer no jornal, etc., ou não vai aparecer. Se um caso é de um rico, de um pobre,
Aí realmente ainda temos uma difícil segurança em caminhar a certos sectores e não para outros.